E aí, já parou para pensar como é que a gente se organiza nesse mundo tão complexo? Das nossas rotinas mais simples até as grandes instituições globais, parece que tem uma arquitetura invisível que molda a vida de todo mundo. Hoje, a gente vai tentar desvendar o projeto por trás de tudo isso. Então, tudo começa com uma observação que é bem fundamental. Essa mania de se organizar não é de hoje, não é nada moderno. Desde sempre, desde os primórdios, existe esse impulso humano de criar ordem, de ter uma estrutura, uma certa previsibilidade. Essa é a base de tudo que vem pela frente. E essa imagem aqui ilustra isso muito bem. A gente pensa em organização e logo vem na cabeça governos, empresas gigantes. Mas não é só isso. A organização começa no pequeno, na escala humana, na família, na comunidade. É esse desejo de formar laços, de criar estruturas, que nos define como seres sociais. Para a gente entender como o nosso mundo é construído, vamos seguir este roteiro. A gente começa pelo ponto de partida, depois olha os blocos de construção social, em seguida como cada um encontra o seu lugar, a diferença entre comunidade e sociedade e, por fim, como essas estruturas podem criar hierarquias. Certo? Então vamos lá. Para ler essa planta baixa do nosso mundo social, a gente precisa das ferramentas certas, né? E é aí que entram os conceitos da sociologia. Eles nos ajudam a enxergar os padrões que na correria do dia a dia acabam passando batido. E o primeiro conceito-chave aqui é o de fato social. Pensa assim: as leis, os costumes, a própria língua que a gente fala, não são coisas que cada um inventa do zero, certo? São forças que vêm de fora e que nos moldam. Elas já estavam aí antes da gente nascer e provavelmente vão continuar depois. Elas meio que nos empurram para agir de certos jeitos, mesmo que a gente nem perceba. Beleza. Entendidas essas forças que vêm de fora, vamos agora olhar por outro ângulo. Como a sociedade é construída de baixo para cima? Quais são tipo os tijolinhos e a argamassa que unem tudo? Olha, o bloco de construção mais básico de todos é a interação social. É o fluxo da vida, sabe? Cada conversa, cada gesto, cada bom dia, tudo isso faz parte de uma dança constante de ação e reação entre as pessoas. É a vida social acontecendo no seu nível mais elementar, mais vibrante. E aí, quando essas interações começam a ter um padrão, a se repetir de forma estável, elas formam o que a gente chama de grupo social. Deixa de ser só uma troca aleatória e vira um conjunto de pessoas que têm uma identidade em comum, um sentimento de nós. Vamos parar para pensar um pouco. Que grupos definem o mundo de uma pessoa? A família, claro, o círculo de amizades que se escolhe, a equipe com quem se trabalha. Cada um desses grupos meio que ancora a identidade de alguém e vem com seu próprio pacote de expectativas e conexões. Ok, vamos avançar um pouco. Dentro desses grupos todos e na sociedade como um todo, como é que cada pessoa encontra uma posição, um propósito específico? Essa posição é o que chamamos de status social. E um detalhe importante: status aqui não quer dizer prestígio ou dinheiro, não é isso. Ser estudante é um status. Ser mãe ou pai é um status. Ser profissional de uma área é um status. Na verdade, todo mundo ocupa vários status ao mesmo tempo. E cada status desses vem com tipo um roteiro, é o papel social. Se o status de alguém é médico, existe toda uma expectativa de como essa pessoa vai agir. Se o status é de amigo, o comportamento esperado é outro, completamente diferente. Esses papéis são como os scripts que nos guiam no dia a dia. É fascinante pensar nisso, né? As pessoas navegam por diferentes papéis ao longo de um único dia. De manhã, o papel de membro da família. No trabalho, o de colega ou chefe. À noite, o de amigo. É uma performance social constante, uma troca de chapéus o tempo todo. Certo, agora vamos dar um zoom out, sair um pouco do indivíduo e dos pequenos grupos para olhar as estruturas maiores onde todos nós vivemos. E vamos ver que existem basicamente duas formas principais de vida coletiva. O contraste visual aqui já dá a dica. De um lado, uma imagem que remete à proximidade, à tradição, a laços fortes e pessoais. Do outro, uma representação de redes mais anônimas, globais, impessoais. Essa é a diferença essencial entre comunidade e sociedade. Então, para resumir, a comunidade funciona na base da familiaridade, dos laços afetivos. Pensa numa vila pequena onde todo mundo se conhece. A sociedade, por outro lado, é construída em cima de regras formais, de relações mais impessoais, como numa cidade grande ou numa nação. E o interessante é que todos nós vivemos nesses dois mundos ao mesmo tempo.
E essa transição para a sociedade nos leva ao nosso último ponto, que talvez seja o mais complexo. É justamente nessa escala maior, mais impessoal, que surgem formas de hierarquia mais rígidas. A estrutura social nem sempre é horizontal. Muitas vezes ela se parece mais com uma escada, sabe? Com degraus diferentes de acesso a recursos e oportunidade. Esse sistema de organização em degraus tem um nome: estratificação social. Não é uma coisa aleatória, é um sistema mesmo, que organiza as pessoas em camadas, em estratos, como se fossem camadas de rocha. E estar em uma camada ou em outra afeta quase tudo na vida de uma pessoa. Se a gente olhar para a história, a Revolução Industrial foi um ponto de virada. Foi ali que um novo tipo de estratificação ficou bem sólido, bem definido. As fábricas não criaram só produtos, elas criaram também divisões sociais novas e muito profundas entre proprietários e trabalhadores. E o resultado direto dessa estratificação é o que conhecemos como classe social. É basicamente a posição de cada um nessa hierarquia, que geralmente tem a ver com a sua relação com a economia, se a pessoa possui os meios de produção ou se vende a sua força de trabalho. Esse é um dos eixos centrais da desigualdade nas sociedades modernas. Então, no fim das contas, o que fica claro é que nada disso é natural, não caiu do céu. Fatos sociais, grupos, papéis, classes, são todas estruturas que nós, seres humanos, construímos coletivamente ao longo do tempo. São resultado da nossa própria história. E isso nos deixa com a pergunta final, que é muito poderosa. Se fomos nós que construímos tudo isso, será que também existe o poder de mudar, de repensar o projeto e talvez construir um mundo social diferente? Bom, a resposta para essa pergunta, essa continua a ser escrita por todos nós, a cada dia. El de Carmelo.